como vai vocês? Eu sou Rafael Camilo. E eu sou o Wellington Realino. E nós somos a We Care School. No vídeo de hoje nós vamos falar para você como não ser um aprendiz do diabo, mas sim um discípulo de Cristo. Mas antes, gente, por favor, curta o vídeo aqui. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E ativa o sininho para receber as notificações, gente. Essas coisinhas que a gente pede para vocês é só para nos ajudar a continuar fazendo conteúdo para vocês. Nós fazemos isso com muito amor, né? E dá trabalho para fazer. Então, pra gente continuar fazendo, por favor, gente, nos ajude aí compartilhando com as outras pessoas e fazendo isso que a gente pediu aí, porque fortalece muito o nosso canal. E não se esqueça, não erre. Conheça as Escrituras. Então, gente, começando o vídeo, nós vamos usar de referência um livro muito interessante escrito por C.S. Lewis, que é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Eu ganhei esse livro de presente dos nossos pastores Mari e Deda. Eu ganhei porque acabei pegando pra mim, né? Mas não quer ser um aprendiz do diabo, devolva as coisas que você pega emprestado, né? Mas depois eu vou dar um belo presente para os meus pastores retribuindo esse livro muito bacana que eles me deram. Mas é um livro muito provocador, né? E ele é interessante porque ele traz uma reflexão de como Satanás, de forma astuta, ele manipula aqueles com quem não tem tido parte com Deus, né? E porque quando você se afasta da presença de Deus, né? Ou quando você não vive na presença de Deus, você acaba não discernindo o que é a voz de Deus e o que é a voz de Satanás, né? Porque quando você não conhece o seu mestre, não conhece a voz do seu mestre, qualquer voz pode ser uma voz de autoridade sobre você. É verdade. E Rafa, pegando um gancho em tudo isso que você iniciou o vídeo falando, é interessante nós notarmos que quando você se afasta do seu propósito original, você acaba de uma maneira ou outra entrando neste grande erro e acaba, mesmo que você não perceba, se tornando um aprendiz do diabo. Então nós iremos iniciar o nosso vídeo, nós iremos falar abordando um pouquinho sobre isso e posteriormente nós te daremos dicas e características para que você não somente não caia nesses erros, mas seja um real discípulo de Cristo. Para nós cairmos em alguns enganos que Satanás tem falado, né? Que imagina como se o diabo, né, aqui no livro, no livro das cartas do diabo seu aprendiz, ele usa uma linguagem um pouco mais antiga, como se fosse uma carta escrita de próprio punho, né? Mas imagina se agora Satanás ele tivesse se atualizado, e aí em vez de cartas do diabo a seu aprendiz, ele tivesse um curso online. Imagina ele rolando ali assim, ó, e ele falasse assim: e aí, você que está insatisfeito com a sua igreja, arrasta para cima e aprenda comigo. Ou, e aí, você que está frustrado com tudo que você fez na igreja e agora você não quer fazer mais nada, arrasta para cima, eu vou te ensinar como se afastar dos caminhos de Deus. Já imaginou esse tipo de mensagem? Né? Pois é, a gente não está percebendo, mas isso tem acontecido. Satanás, de forma astuta, tem feito cursos online, Well. É verdade. Ele tem usado influenciadores. Ele tem usado até pessoas da própria igreja que não têm discernido do corpo para atrapalhar dentro do crescimento e do aperfeiçoamento da igreja. Você quer saber como um discípulo de Cristo deve andar? Pois é, nós separamos aqui, como o El falou, 6 pontos bem interessantes e nós vamos direto de forma objetiva para esses 6 pontos para que você fuja da aparência do mal. Como o Rafa também acabou dizendo aqui, quando você acaba entrando nessa grande armadilha que o diabo tem trazido à nossa sociedade, você acaba se afastando do seu propósito original, como eu disse. E qual é o seu propósito original? O seu propósito original é ser um discípulo de Jesus. Então nós separamos aqui um texto que está lá em Mateus capítulo 28, verso 19, que nos diz assim: Jesus disse: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, Jesus ele nos convida para que possamos fazer discípulos.
Mas antes de fazermos discípulos, é necessário que nós sejamos verdadeiros discípulos. Então aqui vão 6 características de um verdadeiro discípulo de Cristo. Rafa, qual é a primeira? Um verdadeiro discípulo está sempre disposto a aprender. Jesus, ele ensinava às multidões, né, como você pode averiguar ali nos evangelhos, né? Eu até tenho uma mensagem que eu escrevi recentemente aqui, a gente trouxe no culto aqui, com o título de Talmidim, né? Que é o que significava discípulo na época de Cristo, né? E como funcionava no templo e como os mestres da lei eles faziam para com os seus discípulos, né? Acontece que quando Jesus ele aparece, ele vai contra tudo que aqueles mestres da lei, tudo que aqueles mestres falavam aos seus talmidins. Jesus ele complementava e colocava aquele desafio ainda cada vez mais impossível, né? Como aquela melhora fosse cada vez mais impossível. Ela é impossível porque sem Deus, sem Jesus, nada nós podemos fazer. Então, nós dependermos de Cristo e continuarmos em constante aperfeiçoamento é uma atividade substancial de um discípulo de Cristo. Ou seja, nós precisamos continuar aprendendo o tempo inteiro. Por quê? Porque chegar à perfeição por conta própria, isso jamais acontecerá. Agora, com a presença de Deus nas nossas vidas, aprendendo do Espírito, e Jesus ele é muito claro no texto bíblico, aprendei de mim, ou seja, olhem para Ele, né? E olhando para Ele, é possível aprender que tudo é possível ao que crê nele, aprendei de mim. Então, lição número 1, um verdadeiro discípulo está sempre disposto a aprender. De quem, Well? De Jesus. De Jesus. Segunda lição, segunda característica que nós observamos em um verdadeiro discípulo de Cristo. Um verdadeiro discípulo, ele anda em amor. Olha o que João 13,35 nos diz. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus, quando caminhou por essa terra, quando ele estava aqui exercendo seu ministério, ele se movia em amor. Não é à toa que o amor é um dos frutos do Espírito. E este fruto ele deve ser evidenciado em nossas vidas, na nossa caminhada. Pois este fruto sendo evidenciado, nós realmente mostraremos que nós somos discípulos de Cristo. Quando nós nos movemos em amor, nós nos importamos com os outros. Nós temos a percepção de entender que uma pessoa ela está necessitada, precisando de algo, e nós não somente vemos aquela situação e paramos por aí, não. Nós nos colocamos no lugar daquela pessoa e nós, através das nossas ações, evidenciamos o amor de Cristo que está dentro de nós. Então a segunda característica de um verdadeiro discípulo de Cristo é que ele anda em amor. Terceira lição, Rafa. Um verdadeiro discípulo, ele anda em santidade. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A santificação ela é resultado relacional nosso com Jesus. Eu aprendi de mim, e aí quando eu aprendo de Cristo, eu aprendo a ser santo com Ele, eu aprendo a amar como Ele, né? E a santificação é um resultado disso. O verdadeiro discípulo ele anda em santidade, porque sem santidade ele não consegue se relacionar com Deus. Ele não consegue ver a Deus, como diz em Hebreus 12:14. Well, qual é o quarto? A quarta característica de um verdadeiro discípulo, ele anda em obediência. E aqui vai uma pergunta. Você é alguém que é obediente? Você é obediente aos seus pais? Você é obediente aos seus chefes, aos seus patrões? Mas mais do que isso, você é obediente a Cristo? Vejamos o exemplo que o nosso próprio Cristo nos deixou. O apóstolo Paulo vai nos dizer lá em Filipenses capítulo 2, versículo 8 e 9 o seguinte: E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que é sobre todo o nome. Jesus, quando ele caminhou por essa terra, ele sempre andou em obediência. Em obediência e em acordo com aquilo que era o seu propósito
original. E nós, enquanto estamos aqui na Terra, devemos permanecer no nosso propósito original. E isso só vai ser possível se nós andarmos em obediência. Você tem obedecido a sua liderança? Você tem obedecido seus pais, como já citado? Isso vai fazer total diferença na sua vida. Você honrar os seus pais, você honrar a sua liderança, você honrar os seus chefes, quando você, com obediência, tem um trato com aquilo que bota o alimento na sua mesa, isso faz total diferença. E isso nos gerará uma grande recompensa. Pois aqui, como vemos, Jesus foi obediente e isso lhe trouxe uma posição, o nome que é acima de todos os nomes. Quinta lição, Rafa. Um discípulo é um instrumento de bênção na vida dos seus irmãos e não de maldição. Tiago 3,11 diz assim, porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Bom, é possível você professar com a sua boca palavras de vida e palavras de morte? É possível você ser um aprendiz do diabo e também de Jesus? É óbvio que não. Para isso, é sim, sim, não, não. Para isso, o que sai da sua boca deve refletir a glória de Deus. Eu sei que é difícil, irmão, mas com Jesus nada é impossível. Se você não está em aperfeiçoamento e as besteiras que você falava um ano atrás, você continua falando hoje, provavelmente você ainda não se tornou um discípulo de Cristo. O que nós estamos falando aqui, da ilustração do livro lá, né? Imagina se você hoje tem tido dificuldade, por exemplo, de simplesmente guardar o testemunho contra um irmão. Às vezes o irmão errou, mas você se apressa para falar mal dele. E aí, às vezes, todos os acertos que os outros irmãos da igreja têm, você prefere não, né? Em vez de você espalhar daí sim as boas novas, os acertos, ser uma bênção na sua comunidade local, você prefere apontar o dedo quando aquele amigo teu, quando aquele... e amigo mesmo, às vezes um amigo de igreja que infelizmente ainda está em aperfeiçoamento e provavelmente acaba errando, você deixa de ser bênção e vira maldição, né? Então não deixe verter da sua boca água doce e água amarga. Faça verter da sua boca água viva, coisas que vêm do céu, seja a palavra de Deus nessa terra. Tenha relacionamento com Deus e tudo que você fluirá através de você rios de água viva e você será vida nessa terra. E pegando um gancho nisso, existe uma frase que você me disse e que eu gostei muito. E a frase é o seguinte: se as suas palavras elas não vão edificar o seu irmão, elas não vão promover crescimento do seu irmão ou da sociedade ao qual você está inserido, o que você deve fazer, Rafa? Guarda a sua língua dentro da boca, irmão. Fica quietinho, assim você vai ser mais benção. É isso aí. E o 6, Well, para nós terminarmos? A sexta lição e sexta característica de um cristão verdadeiro é que todo discípulo ele deve levar a sua cruz. Mateus capítulo 10, verso 38 diz: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Um verdadeiro discípulo de Jesus, ele deve entender, ter esse entendimento de que ele deve levar a sua cruz. É interessante que quando nós analisamos as Escrituras, nós vemos que Jesus, quando ele estava levando a sua cruz até o Calvário para ser crucificado, entra na história um homem muito interessante, Simão Cirineu. E este homem ele teve o privilégio de carregar a cruz juntamente com Cristo, ajudando. E isso já nos deixava uma lição e uma visão para o nosso tempo de hoje. Se você quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus, leve a sua cruz. E o que é levar a sua cruz? É você negar o seu eu, é você negar as suas próprias vontades. É uma vez em que você tem o entendimento de que você está em Cristo, é você morrer, crucificar as suas vontades na cruz, mas viver com Cristo através do sacrifício que Ele se fez por cada um de nós. É participar do sacrifício de Cristo. É isso aí. Como discípulos, nós replicamos o que o Mestre nos ensinou. E o que o Mestre nos ensinou, nós devemos amar, nós devemos nos aperfeiçoar, nós devemos edificar a igreja, mas sobretudo, nós devemos participar do seu sacrifício. É verdade. E é claro aqui que nós
citamos apenas 6 características de um discípulo verdadeiro de Cristo. Se nós fôssemos citar todas as que vêm à nossa mente, né, Rafa? Nós ficaríamos aqui, prolongaríamos esse vídeo muito mais, pois existem diversas características que nós identificamos. Mas nós achamos que essas 6 características, elas podem nos trazer edificação neste momento. Que nós possamos compreender e entender essas verdades, aplicá-las em nossas vidas, para que assim possamos ser verdadeiramente discípulos de Cristo. Então, pessoal, nós esperamos que esse vídeo venha te abençoar, né? E que você possa meditar nisso. Mas e que essa meditação traga uma revelação dos céus para você. O nosso convite para você, como irmão de igreja, como irmão de fé, é que você cresça, se aperfeiçoe, melhore e se torne um discípulo de Cristo. Não seja o aprendiz do diabo, mas sim um discípulo de Cristo. Irmão, não erre. Conheça as Escrituras. Deus te abençoe. Amém.